Olá, muito boa noite para você que nos acompanha na J3 News TV. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2026 e vamos com um giro completo com as principais notícias de Campos e região. A gente começa falando que o goleiro Bruno, aquele ex-Flamengo, foi preso ontem à noite em São Pedro da Aldeia, município aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro, após passar 2 meses foragido da Justiça. A prisão aconteceu no bairro Porto da Aldeia, durante uma operação conjunta entre o setor de inteligência do 25º Batalhão da Polícia Militar e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo a polícia, as equipes foram até uma residência na Rua A, onde localizaram o ex-atleta. Bruno não teria apresentado resistência e colaborou com os agentes durante a abordagem. Após a prisão, ele foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia em São Pedro da Aldeia para o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 127ª DP em Armação dos Búzios, responsável pelos procedimentos legais. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais após o entendimento de que Bruno descumpriu as regras da liberdade condicional. De acordo com o MP do Rio de Janeiro, o ex-goleiro viajou para o Acre em fevereiro sem autorização judicial para atuar pelo Vasco do Acre, além de não retornar ao regime semiaberto quando determinado pela Justiça. O MPRJ apontou ainda que Bruno deixou de atualizar o endereço residencial por 3 anos, descumpriu horários de recolhimento, frequentou locais proibidos e fez viagens sem autorização judicial. Entre os episódios citados estão a presença em uma partida no Maracanã e em um estádio de Minas Gerais. Bruno Fernandes foi preso em 2010 pelo assassinato na modelo Elisa Samúdio, um crime que teve grande repercussão nacional e internacional. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O ex-goleiro permaneceu em regime fechado durante os anos de 2010 e 2019, quando progrediu para o semiaberto. Em 2023, a Justiça concedeu a liberdade condicional. Bruno, inclusive, estava atuando aqui na região, em São Francisco da Bapuana, na Baixada Campista, atuando como goleiro no futebol amador. E desde então, desde que foi determinado que ele voltasse ao presídio, ele estava foragido. Um motociclista morreu em um grave acidente no começo da noite de ontem em São Fidélis. A batida aconteceu na RJ 192, na altura da localidade Retiro Saudoso. Segundo as informações, o acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram ao local, o motociclista já estava sem vida. A vítima teria batido na traseira da carreta, que estava parada às margens da rodovia. Mais um acidente registrado lá em São Fidélis. Um homem de 35 anos foi morto a tiros nesta madrugada na estrada Campo Novo, na localidade de Campo Novo, em Campos, aqui no norte fluminense. Segundo a Polícia Militar, moradores encontraram a vítima caída na estrada, ao lado de uma motocicleta, e acionaram as equipes de socorro. Quando os agentes chegaram ao local, o óbito já havia sido confirmado. A 134 Delegacia de Polícia, os agentes investigam a autoria e a motivação do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal em Campos. E um homem foi assassinado a tiros ontem em Campos. O crime aconteceu na Avenida José Carlos Pereira Pinto, esquina com a Rua M, no Parque Calabouço, em Guarulhos. Segundo as informações apuradas pela reportagem, a vítima estava dentro de um carro de aplicativo quando foi surpreendida por vários disparos. Carlos Henrique não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo também foi baleado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Ferreira Machado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. Após os disparos, o condutor perdeu o controle da direção e o carro bateu em uma árvore. Um veículo da Enel, que passava pelo local no momento do ataque, também foi atingido pelos tiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O homicídio aconteceu em uma área de grande movimentação em Guarulhos. A Polícia Militar foi acionada e reforçou o patrulhamento na região. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Então tá aí. O indivíduo trabalhando, um carro de aplicativo, acabou sendo surpreendido aí por um ataque a tiros. Foi atingido, obviamente o alvo era outra pessoa que estava no veículo, era o passageiro, que foi morto no local, mas ele também acabou tomando um prejuízo financeiro e ainda foi atingido com tiros.
Um homem foi preso ontem em Campos durante uma ação da Polícia Civil. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do Centro, com apoio aí da DEAN e da 146ª DP. Segundo a polícia, o suspeito tinha um mandado de prisão condenatório pelo crime de lesão corporal gravíssima. Após um trabalho de inteligência e cruzamento de dados, os agentes receberam a informação de que o homem desembarcaria no heliporto do Farol de Santo Tomé. Ele foi localizado, preso e levado para a 134ª DP, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Não é o primeiro caso em que a polícia aguarda a chegada, o desembarque de uma pessoa com mandado condenatório ou uma pessoa que estava sendo procurada pela Justiça. Parabéns aí pelo trabalho de inteligência. E uma adolescente de 15 anos foi contida após entrar com uma arma branca em uma escola do bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, município do Noroeste Fluminense. O caso aconteceu ontem, dentro de uma escola de aula do Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida. Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava sinais de um possível surto e foi contida por agentes do 36º Batalhão, com apoio da Guarda Civil Municipal. A área foi isolada e a situação controlada antes que houvesse feridos. Após o atendimento inicial, a adolescente foi encaminhada pelo SAMU para uma unidade de saúde onde passou por avaliação especializada. A arma branca foi apreendida e levada para a 136ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Em nota, a direção da escola informou que a estudante teve um episódio de descontrole emocional, mas que a situação foi rapidamente identificada e controlada com o apoio de professores e das forças de segurança. Os demais alunos foram levados para outro espaço da unidade por medida de segurança. A responsável pela adolescente, acompanhou todo o atendimento e, segundo a escola, ninguém ficou ferido. As atividades foram retomadas normalmente após a ocorrência. E a gente muda de assunto para falar que o Centro Nicola Albano, UTI Neonatal e Pediatria, promoveu esta semana um encontro muito especial e descontraído em Campos, reunindo mães e filhos. Um desfile de moda marcou a semana comemorativa pelo Dia das Mães, além de fortalecer relatos e vivências de momentos de superação. Foi uma noite preparada para celebrar, de olhar para o passado com carinho, viver o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança. O Centro Nicola Albano, UTI Neonatal e Pediatria viveu cada uma dessas histórias junto das mães. Para a médica neonatologista Laura Dias, diretora do Centro Nicola Albano, o evento realizado no Parque Centro Shopping representa vitória. A Casa Nicola Albano surgiu de 3 necessidades. Uma, da gente ter um local que as mães pudessem estar junto dos seus filhos. E o foco de tudo isso é o aleitamento materno. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi o nosso centro de pesquisas, porque lá, no segundo andar, nós temos um centro de pesquisa clínica. E o terceiro motivo foi suprir a sociedade de alguma coisa muito importante, que é acolher, que é ajudar, que é treinar pessoas ou ensinar pessoas a como cuidar dos seus filhos depois em casa. Porque um bebê prematuro, ele será prematuro toda a vida e ele vai precisar dos cuidados dessa mãe, dessa família, especialmente, durante toda a vida. A Jordana Brits é mamãe da Ana Júlia e juntas elas viveram dias difíceis. Mas ela compartilha que o cuidado e zelo da Casa Nicola Albano foram primordiais para que este fosse um tempo mais leve e de esperança. A Ana Júlia nasceu com 28 semanas, que é o que a gente conhece como mais ou menos 6 meses e meio ali de gestação. Ela ficou 74 dias na UTI Nicola Albano, muita apreensão, muito nervoso, mas sempre confiando ali na equipe, que tratou sempre ela muito bem. E graças a Deus, depois de 74 dias ela estava em casa. Hoje é uma criança que não teve nenhuma sequela e que cada dia se desenvolve mais ali dentro de casa com a gente. Eu cheguei aqui e eu vi uma criança que ficou internada mais ou menos no mesmo tempo que ela, né? Eu falei, o olho fica marejado, porque a gente relembra toda a trajetória que chegou até aqui. E perto do Dia das Mães, acho que tem um sabor mais especial, né, da gente estar aqui hoje. A diretora administrativa do Grupo Imine, Marta Henriques, também participou do encontro e destacou o caráter simbólico do evento.
Segundo ela, mais do que um desfile de mães e filhos, o momento representa trajetórias de superação vividas pelas famílias. A importância dessa realização é a conscientização das pessoas, né? De entender que a UTI neonatal é um lugar onde vai acolher esses pequenos prematuros, vai recebê-los, vai complementar, né, a sua fase, porque como são prematuros, nasceram com 10, 15 semanas antes e que vão ficar muito bem. E a amostra de hoje é realmente o nosso maior objetivo, é mostrar que essas mães passaram por nós lá na UTI neonatal e hoje estão aqui com as suas crianças saudáveis, lindas, desfilando e mostrando para todo mundo que elas superaram uma fase, mas que continuam maravilhosas e voltaram à vida normal. Quer dizer, voltaram não, recuperaram esse tempo, corrigiram, fizeram a idade corrigida, porque normalmente o bebê prematuro, eu tive uma pequena em casa agora sim, que nasceu com 27 semanas, ela sai da UTI, fica 3, 4 meses na UTI, conta-se a idade que ela nasceu, mas você começa a corrigir da idade que ela deveria ter nascido. E com 1 ano e meio, eles já estão com a mesma idade, todos os bebês e os pequenos de 1 ano e meio. Então é importante essa conscientização, esse entendimento, porque muitas mães, quando vão até a maternidade, quando vão ter o seu filho, tem uma preocupação muito grande da UTI neonatal. Claro que ninguém quer ir para uma UTI neonatal, que o seu bebê vá. Mas isso, tenha certeza, é cuidado, é prevenção, é um momento. Às vezes fica-se 24 horas, 48 horas, né, 60 horas, como pode ficar 3, 4, 5, 6 meses. Mas sempre sai muito bem, pelo menos conosco, né, na nossa UTI neonatal Nicolau Urbano. A 12ª subseção da OAB Campos se uniu à Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, de Campos, para uma campanha de alerta à população sobre o golpe do falso advogado, crime que tem crescido no ambiente virtual. A parceria entre as duas entidades busca dar maior força ao aviso, trazendo outdoors em pontos estratégicos da cidade, além de transmitir pelas redes sociais as informações sobre a prática criminosa. A 12ª subseção da OAB Campos se reuniu à Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos para uma campanha de alerta à população sobre o golpe do falso advogado, crime que tem crescido no ambiente virtual. A parceria entre as duas entidades busca dar maior força ao aviso, trazendo outdoors em pontos estratégicos da cidade, além de transmitir pelas redes sociais as informações sobre a prática criminosa. O objetivo principal dessa campanha é alertar a população, é alertar no sentido de que esses PIX solicitados de forma urgente, pagamento de boletos, que todos esses contatos eles desconfiem e que procurem imediatamente o advogado que foi contratado pelos canais oficiais de comunicação. A campanha com a CDL ela vem para fortalecer essa campanha. Acho que a gente está unido nesse propósito de proteger as informações, os dados e proteger o cidadão. Essa união das entidades ela é extremamente importante. Fábio é um parceiro, nós estamos sempre juntos e a gente acredita que com essa união, esses outdoors espalhados nessa cidade, a gente vai ter um resultado super positivo. O presidente da CDL Campos, Fábio Paes, destaca que muitos empresários e lojistas da cidade são alvos frequentes desse tipo de fraude. Os empresários também estão sujeitos a ser vítimas de golpes, principalmente porque ele está ali no dia a dia, negócios, então são muitas transações, então nada impede que essas pessoas também caiam em determinadas conversas virtuais e que gerem prejuízos consideráveis. Diante disso, a CDL aceitou o convite da OAB para estar assinando essa campanha em conjunto, uma campanha importante, uma campanha que faz um alerta à população. E aí são duas entidades extremamente respeitadas na cidade fazendo esse alerta, chamando essa atenção. Não caiam nesses golpes, né? Desconfiem quando vierem pedir PIX, quando vierem pedir dados, todos estão sujeitos a isso. E os bandidos, esses criminosos, eles se reinventam quase todos os dias. Cada vez é um crime diferente, uma abordagem diferente. E eles abordam baseado assim, na pressa do consumidor, do empresário, na emoção, na ansiedade. E aí as pessoas acabam caindo em golpe. Por isso que a gente está chamando a atenção, espalhando outdoor na cidade, ocupando as redes sociais para falar assim, olha, desconfiem de qualquer tipo de pedido nesse sentido. A gente está assinando essa campanha com a OAB, a CDL, a OAB e com o apoio da Outside.
E no domingo você acompanha esse conteúdo completo, com todos os detalhes, no programa da Gabi. Não perca! Olha, amanhã tem Fluminense enfrentando Vitória pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, às 6 horas. No domingo, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo pela 15ª rodada também do Brasileirão. O confronto será na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 4 da tarde. Ainda no domingo, Grêmio enfrenta o Flamengo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 7h30. E fechando a rodada, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 8h30 da noite. E a gente chega ao final do nosso Giro de Notícias de hoje. Uma excelente final, sequência aí de sextou aí para você, um excelente final de semana. E segunda-feira, às 9h30, a gente tem encontro marcado no nosso Manhã J3. Tudo de bom e até lá.